Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês estão visualizando essa aula. Estou aqui na sala do sexto ano, justamente a turma que eu estou gravando a aula, certo? Vim de verde, propositalmente, porque o verde é a cor da esperança e a gente acredita que dias melhores virão. Daqui a pouco essa pandemia vai passar e nós voltaremos para a nossa rotina. Rotina essa que às vezes nós reclamávamos, que chato ir para a escola, que chato fazer atividade, que chato tudo, e aí quando vem essa pandemia, a gente é obrigado a ficar dentro de nossas casas, obrigatoriamente, e aí que dá saudade da nossa rotina. E conforme vocês sabem, os professores estão gravando suas aulas ou utilizando aplicativos para lecioná-las, para que vocês não fiquem totalmente prejudicados. Mas conforme eu coloquei naquele áudio no grupo, vocês precisam também se ajudar. Vocês precisam compreender que vocês precisam também ter o ponto de partida, o pontapé inicial. Não fiquem esperando apenas os professores mandarem atividades, não fiquem apenas esperando os professores gravarem aulas. Já sabe qual é o conteúdo que o professor está explicando? Vai no YouTube, pega o livro, tira suas dúvidas, porque o sacrifício nesse momento é para todos, inclusive para nós professores que estamos trabalhando. EAD, né, educação à distância, mas estamos trabalhando. Bom, nós finalizamos o nosso primeiro gênero textual, que foi a fábula, tá certo? Conforme vocês sabem, que é uma coisa nova para vocês, inclusive, vocês têm uma disciplina chamada redação, que não tinha no ano passado, no quinto ano. E essa disciplina vai trabalhar com vocês os gêneros textuais, além de pontuação, ortografia, acentuação, paragrafação, tudo isso. Mas nós vamos focar nos gêneros textuais. Finalizamos fábula, que foi um gênero textual que vocês gostaram, produziram, fizeram várias interpretações, compreenderam como é que funciona o gênero textual. Só lembrando que a fábula é um gênero textual narrativo curto, no qual os personagens são os animais e que tem como objetivo moralizar, trazer um ensinamento para os seres humanos. Nós interpretamos várias fábulas e com elas nós melhoramos a nossa prática. Pelo menos esse foi o objetivo. Nós vamos agora para a parábola, que é um gênero textual parecido com a fábula. A gente não pode confundir, achar que é a mesma coisa, porque não é, tá certo? A parábola tem suas especificidades. O que é que a parábola tem de semelhante com relação à fábula? A parábola também vai ser um gênero textual narrativo. Conta-se uma história curta com objetivo de ensinamento também. A diferença é que na parábola nós teremos basicamente os seres humanos como personagens. Então vamos ver aqui, conceito 1 de parábola. Aqui é a etimologia da palavra, o início da palavra, como surgiu a parábola. Deriva do grego parabole, que significa narrativa curta. Então vocês não vão encontrar parábolas muito longas, porque a principal característica dela é um texto curto. Por que isso? Porque as pessoas não têm tempo de ler textos muito longos. A sociedade está muito rápida, as pessoas estão cheias de atividades, e aí os textos curtos são mais atrativos para as pessoas lerem. Então, parábola deriva do grego parabole, que significa narrativa curta. É uma narração, ou seja, um texto que conta uma história, que se utiliza de situações e pessoas para comparar a ficção com a realidade e, através dessa comparação, transmitir uma lição de sabedoria. Bom, então, utiliza-se os personagens, utiliza-se as situações ocorridas no texto para gerar uma lição de sabedoria, que é a chamada moral da história. Nas parábolas, você não vai ver embaixo a expressão moral da história, não vai ter. Você vai precisar interpretar a sabedoria, interpretar a moral da história no próprio texto, tá certo? Então, a parábola transmite uma lição ética. O que é ética? Respeito. Então, você lendo uma parábola, você vai precisar adquirir algum tipo de
de respeito de sabedoria, através de uma prosa metafórica, ou seja, o que é uma metáfora? A metáfora é uma figura de linguagem que consiste em comparar as coisas para gerar um ensinamento, e de uma linguagem simbólica. Interpretar parábola não é uma tarefa muito fácil, embora seja um texto curto, porque das comparações que existem nesse texto, se você não ficar esperto, você não consegue interpretar corretamente, porque é uma prosa metafórica, uma prosa. O que é uma prosa? Uma prosa é um texto de parágrafos. Então é um texto de parágrafos cheio de metáforas, que são comparações. Diferencia-se da fábula por ser protagonizada por seres humanos. Nós sabemos que todo texto tem os personagens. Na fábula nós temos os personagens que são os animais ou seres inanimados. Aqui na parábola nós vamos ter os personagens sendo protagonizados pelos seres humanos. Então, diferencia-se da fábula por ser protagonizada por seres humanos. Gênero muito comum na Bíblia, as parábolas de Jesus. Existem muitas parábolas na Bíblia contando os ensinamentos que Jesus Cristo trouxe para a humanidade, tá certo? São textos curtos que falam da biografia de Jesus, é um texto muito comum na Bíblia. Por isso também que os textos bíblicos não são muito fáceis de interpretação, porque muitos deles são parábolas. E aí vem a questão das metáforas, que são as comparações. Seguindo. Conceito 2. O que é parábola? É uma narrativa curta, não podemos esquecer disso, que, mediante o emprego de linguagem figurada, o que é uma linguagem figurada? É uma linguagem que gera várias interpretações, que tem as figuras de linguagem, transmite um conteúdo moral, ou seja, é necessário ler a parábola, interpretar, identificar o conteúdo moral, identificar o respeito, identificar o valor que aquele texto está trazendo, que é a lição de sabedoria, sendo por isso erradamente confundida com a fábula. Não é fábula porque não tem os animais como personagens principais. Os personagens principais são os seres humanos. Por isso que é uma parábola, tá certo? Diferencia-se da fábula por ser protagonizada por seres humanos, já falamos isso. Eram muito comuns entre os hebreus, e o seu principal contador de parábolas foi Jesus Cristo, que possui várias parábolas registradas no Novo Testamento. Então você que é religioso, ou você que é de uma família religiosa, já deve ter ouvido muitas parábolas, muitos textos que foram contados por Jesus Cristo, que estão na Bíblia, no Novo Testamento. Professor, a parábola é um gênero textual essencialmente religioso? Não. Existem várias outras parábolas que não são religiosas, mas que trazem ensinamentos, que trazem uma lição de sabedoria para quem está lendo. Esse gênero textual é importante para vocês, porque vocês estão no processo de formação intelectual, de formação de ética, de sabedoria, de caráter. Então vocês precisam ler muitas parábolas para serem seres humanos melhores, para adquirir sabedoria para viver nesse mundo difícil. Conceito 3. Na parábola, as personagens são seres humanos ou ideias apresentadas como pessoas. É um texto escrito em forma de narração, em forma de parágrafos, com todos aqueles elementos que eu vou citar daqui a pouco. Narrador, que pode ser em primeira pessoa, pode ser em terceira. Os personagens, protagonistas e antagonistas, tempo, espaço, clímax, enredo, desfecho, tudo isso faz parte do texto chamado parábola também. É um texto escrito em forma de narração. Sua finalidade seria a de ilustrar verdades e sintetizar ensinamentos. Então, sua finalidade seria de ilustrar verdades através do texto e sintetizar ensinamentos. É o conceito 3 de parábola. Então, algumas palavras-chave para entender o que é parábola. Narração curta, gera ensinamento, gera sabedoria. Tem muitas dentro da Bíblia, no Novo Testamento, contadas por Jesus Cristo. E
personagens principais são os próprios seres humanos e não os animais como na fábula. Elementos da parábola: o narrador tem que ter, alguém tem que contar essa história. É o foco narrativo, primeira pessoa ou terceira pessoa. Os personagens, ou seja, quais são essas pessoas que fazem parte desse texto? Quem é que cria esses personagens? O próprio escritor, você ou quem escreveu a parábola. O enredo, que é o resumo da história, você precisa inventar uma história, criar uma história para gerar sabedoria e ensinamento. O tempo, cronológico ou psicológico, geralmente acontece no tempo cronológico. O espaço, que é onde acontece a história. O clímax, que é o momento de maior tensão. Tudo isso já falamos lá em fábula. O desfecho, que é como acaba a história, que é onde vai gerar a agonia em quem está lendo o texto para gerar o ensinamento e a sabedoria. E a moral, que é um ensinamento que não tem embaixo moral da história. Você precisa interpretar essa moral, esse ensinamento dentro do próprio texto, certo? Deixa eu localizar uma parábola que eu leio aqui para vocês, para a gente finalizar essa aula e não ficar muito longa. E a gente vai ver aqui uma pequena parábola intitulada O Exemplo do Tigre. Vamos lá. O exemplo do tigre, uma história sobre a comodidade, ou seja, você ser cômodo, e o conformismo, que é você se conformar com tudo. Um homem vinha caminhando pela floresta, quando viu uma raposa que perdera as pernas. Perguntou-se como ela faria para sobreviver. Viu então o tigre aproximando-se com o animal abatido na boca. O tigre saciou a própria fome e deixou o resto da presa para a raposa. No dia seguinte, o tigre alimentou a raposa novamente. O homem maravilhou-se com a grandiosidade de Deus, que usava o tigre para ajudar outro animal. Disse a si mesmo: também eu irei me recolher em um canto, com plena confiança em Deus, e Ele há de prover tudo de que eu precisar. Assim fez, mas durante muitos dias nada aconteceu. Estava já quase às portas da morte quando ouviu uma voz: ó, tu que estás no caminho do erro, abre os olhos para a verdade, segue o exemplo do tigre e para de imitar a raposa aleijada. Mas, professor, o senhor não disse que na parábola os personagens são os animais? Mas isso aí parece uma fábula, professor. Tem tigre, tem outros animais, mas na verdade o principal personagem desse texto é o homem. É a partir da ação do homem que a gente vai tirar a moral da história. Então a gente tem que ter cuidado com isso. É tanto que aqui embaixo vem dizendo, ó, as mais belas parábolas de todos os tempos. Isso é uma parábola que gera ensinamento. O que foi que o homem fez? O homem, ele foi imitar a raposa. A raposa estava com as pernas machucadas e o tigre ficou trazendo comida para a raposa. O homem, olhando aquela história, disse: olha, Deus é maravilhoso, usou o tigre para saciar a fome da raposa. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou ficar aqui sentadinho, sem fazer nada, sem trabalhar, sem estudar, e vou deixar Deus trazer o alimento para eu comer. E aí ele ouviu uma voz de um personagem. Esse personagem foi Deus, que disse: ó, tu que estás no caminho do erro, abre os olhos para a verdade, segue o exemplo do tigre. Qual foi o exemplo do tigre? De trabalhar, de ter uma ação, de não ficar parado. E para de imitar a raposa aleijada, ou seja, deixa de preguiça, deixa de ficar esperando as coisas acontecerem. Então, esse aqui é um exemplo clássico de parábola. Um texto curto, conta-se uma história, tem narrador, tem personagens, tem enredo, tem tempo, tem clímax, tem desfecho. Ah, professor, mas aí também tem animais. Mas o principal personagem não é um animal, o
principal personagem é o homem. É a partir da ação dele que a gente vai extrair a nossa sabedoria, o nosso ensinamento. Tá certo? Gente, muito obrigado, bom dia. Semana que vem tem mais aula. Eu vou passar uma atividade para vocês fazerem no livro sobre parábola. Qualquer dificuldade que vocês tiverem, me chama no privado e tira a sua dúvida. Tá certo? Valeu, bom dia.